Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Eu também vou começar a minha fala com uma breve autodescrição em benefício dos colegas cegos que estão assistindo ou que talvez assistam a essa palestra posteriormente. Bem, eu posso ser descrito com 3 adjetivos no diminutivo: baixinho, gordinho e carequinha. Eu tenho pele morena e olhos castanhos. Eu uso óculos de grau com armação preta. Estou vestindo uma camisa cinza. Estou na minha casa e atrás de mim há apenas uma parede na cor branca. Dito isso, vamos ao tema que me propus a falar. O professor visual contribui para uma aprendizagem eficaz. Você já passou por essa situação? Alguém te pergunta: conhece fulano de tal? E aí você diz: fulano de tal? Não sei, esse nome não me é estranho, mas não consigo me lembrar. Aí a pessoa diz: espera aí que eu vou te mostrar uma imagem, uma foto. Aí ela te mostra a foto e você diz: ah, claro que conheço, gente boa demais. Trabalhamos juntos em tal lugar. Você já passou por isso? A pessoa fala o nome, você não consegue se lembrar. Mostra a imagem, na hora você se lembra. Outro exemplo. Entre as milhares de vidas perdidas durante esse período de pandemia, agora em 2020, está também o astro do cinema Chadwick Boseman, o Pantera Negra, que estava lutando contra o câncer. Ao ouvir o nome Pantera Negra ou o nome do ator, o que veio à sua mente? Provavelmente a imagem do traje do super-herói. Ou talvez você tenha pensado no rosto do ator sem a máscara. Alguns talvez tenham pensado em uma cena específica dos filmes. E pouquíssimos, talvez ninguém, tenha pensado apenas nos nomes Pantera Negra e Chadwick Boseman. O que isso prova? Prova que o nosso cérebro está sempre procurando associar um conceito a uma imagem. Essa é a ideia defendida pela autora Susan Daniels, no seu livro Visual Learning and Teaching, An Essential Guide for Educators. Fazendo aqui uma tradução livre, seria algo como o ensino e a aprendizagem visual, um guia essencial para educadores. A minha fala se baseia no conteúdo dessa obra, que infelizmente não está disponível em português, que ela é simplesmente fantástica. Mais do que falar sobre ensino-aprendizagem visual, a autora fala do professor visual. Você já ouviu isso antes? Professor visual. Como definir o que é um professor visual? Eu vou colocar aqui algumas alternativas e você pode comentar aí no chat qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá bom? Vou colocar aqui a alternativa A, B, C e D. Então, professor visual. O professor visual, letra A, é aquele que enxerga bem, tem uma visão 100%. Alternativa B, professor visual é o professor que tem visão além do alcance, é o professor Thundercat, tem visão além do alcance. Alternativa C, o professor visual é o professor que não tira os olhos dos alunos, principalmente durante as provas. E a alternativa D, o professor visual é o professor que entende os efeitos da estimulação visual no cérebro, utiliza e explora imagens como veículo de conhecimento e meio de compreensão. Qual dessas alternativas é a correta? Letra A, B, C ou D? Claro que é a alternativa D, né?
Bem, mas vamos falar um pouco sobre essas características do professor visual. Entende os efeitos da estimulação visual no cérebro, utiliza e explora as imagens como veículo de conhecimento e meio de compreensão. Bem, isso não significa que você precise se tornar um neurologista ou um neurocientista ou algo parecido. Não. Significa apenas que você tem consciência de que o ensino e a aprendizagem visuais ativam o cérebro dos estudantes de uma forma mais completa do que os modos verbais e que você leva isso em consideração ao preparar as suas aulas. O cérebro humano está dividido em duas partes: hemisfério esquerdo, que é o responsável pelo raciocínio, pelo racional, melhor dizendo, e o hemisfério direito, que é responsável pelo emocional. Como observamos aí na imagem, na gravura aí, né? As imagens têm um impacto extremamente positivo em ambas as partes do cérebro e contribui significativamente para a aprendizagem. Sejamos francos, o que você prefere? Você prefere assistir uma palestra em que o palestrante ele apenas fala, ou você prefere um palestrante que vai falando e exemplificando o que ele diz? Então, observe que esse modelo de aula em que o professor fica ali na frente da sala, se posiciona na frente da sala e fica despejando conceitos e definições para os alunos, não funcionam mais, se é que funcionou algum dia. Isso significa, então, que se você usa imagens, fotos, recursos visuais em suas aulas, seu problema está resolvido, é isso? É óbvio que não. Vou responder isso com um exemplo pessoal. Eu me lembro até hoje, lá na sexta série, sexto ano hoje em dia, né? A professora de ciência pediu que comprássemos tubos de ensaio. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, tubo de ensaio. Aí na semana seguinte, ou 2 semanas depois, também não me lembro muito bem, o que eu me lembro foi que nós fizemos alguma coisa misturando algumas substâncias que fizeram sair algo do tubo. Também não me lembro se era bolha, se era fumaça. O que eu me lembro é que foi que ficamos impressionados com a experiência. Me lembro dos tubos todos juntinhos ali em um suporte e algo saindo deles, bolhas ou fumaça, não me lembro. Então, observe, usou-se recurso visual, que ficou gravado na minha mente, mas não sei o que colocamos nele, não sei o que foi que produzimos. Então, no meu caso, especificamente no meu caso, não houve aprendizagem. Então, observe que não é simplesmente o caso de inserir recursos visuais, como imagens, figuras, em nossas aulas. Quando você coloca um recurso visual que você mesmo tem dificuldade de entender e explicar a imagem, é porque você não escolheu bem, é porque a imagem não foi bem escolhida. Vamos exemplificar isso também. Suponhamos que você, professor de história, está falando sobre o feudalismo. Se você quiser explicar como era a vida do povo comum, dos servos, essa imagem que está aparecendo aí já é o suficiente. Ela explica muito bem, ela mostra muito bem como era a vida do povo comum, dos servos, né? No entanto, se você quiser explicar como era o modelo de organização social, política e econômica, essa imagem não diz muita coisa, concorda? Você vai precisar de algo mais abrangente, como essa imagem aqui, por exemplo. Então, aqui nós temos recursos para explicar praticamente todo o sistema feudal, correto? E fica muito melhor assim. Então, é bom lembrar também que quando nós falamos sobre uso de recursos visuais, nós não estamos falando pura e simplesmente de imagens. O que você entende por recursos visuais? Se você quiser dar a sua contribuição aí no chat, quais são as diferentes formas
de recursos visuais que você conhece. Vou apresentar aqui algumas formas, e aí, se você quiser, pode me ajudando aí também com outras aí no chat, pode ser? Então, nós temos aqui fotos, desenhos, flashcards, infográficos, fluxograma, pictograma, vídeos, mapas mentais, diagramas conceituais. Lembra-se de algum outro? Por que esses recursos visuais são tão importantes? Conforme observamos aí, são importantes porque deixam as ideias claras, reforçam a compreensão, integram novos conhecimentos. Esses recursos visuais, eles podem ser utilizados, inclusive, quando trabalhamos componentes curriculares cujos conceitos são mais abstratos. Vou dar outro exemplo. Quando retomamos as aulas aqui em Mato Grosso, de forma remota, a SEDUC forneceu um material apostilado para as escolas. Em uma dessas apostilas, eu me lembro que havia um conteúdo, ou objeto de conhecimento, como se diz agora, né, de filosofia. O texto tinha o seguinte título: O Inferno são os Outros, que é um resumo da obra de Jean-Paul Sartre, intitulada Entre Quatro Paredes. A história conta, ou a história coloca, 3 personagens no inferno emblemático, onde eles são obrigados a conviverem sem informações que possam refletir a própria imagem. O inferno, na verdade, é uma sala fechada, sem espelho, onde os 3 são obrigados a se verem através dos olhos dos outros. Então, eles começam a jogar um contra o outro, forçando-os a exibir os seus defeitos, os seus maus traços de personalidade. Não é Big Brother nem a Fazenda, é uma peça de teatro. Aí, à medida que a convivência se torna insuportável, os 3 acabam chegando à conclusão de que o inferno não é um lugar subterrâneo, onde o diabo atormenta os maus. O inferno são os outros, dizem eles. Quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, se eu fosse um professor de filosofia, como eu introduziria esse texto? O que você acha dessa ideia? Você coloca essas duas imagens, e pergunta aos estudantes: se você tivesse que escolher uma dessas 2 imagens para representar o inferno, qual delas você escolheria? E por quê? Então, observe que aqui você tem elementos para uma discussão muito interessante, não concorda? Porque as 2 imagens estão muito bem contextualizadas. Então, resumindo, qualquer recurso didático que o estudante possa ver ou manipular promove o ensino prático e direto. Bem, mas o que podemos dizer do estudante surdo ou do estudante com outras deficiências? Vamos ver aqui alguns recortes. Então, aqui nós temos: o surdo é definido como um sujeito visual. Nesse outro recorte temos: saiba como os suportes visuais podem ajudar uma criança com autismo. Terceiro recorte: orientação para professores e coordenadores de TDAH. E uma das orientações é: procure recursos visuais sobre as matérias estudadas. Estimule-o a construir imagens mentais dos conteúdos que estiver estudando. O outro recorte: estratégias para ensinar a leitura para crianças com síndrome de Down. Aí em visualização nós temos: não use apenas os livros que contêm páginas e mais páginas de palavras. Aí diz: a criança com síndrome de Down, ou as crianças com síndrome de Down, necessitam de demonstrações visuais, imagens, ilustrações.
Então, observe, se o surdo necessita de recurso visual, se a criança com autismo necessita de recursos visuais, se a criança com TDAH, hiperatividade, né, necessita de recursos visuais, se a criança com síndrome de Down necessita recursos visuais, por que é que o professor vai ficar simplesmente falando? Não faz sentido, não é mesmo? Por que o professor vai ficar 40, 50 ou até 1 hora verbalizando em sala de aula? Não faz sentido. Bem, mas e se eu tenho todos esses diferentes perfis de estudante em uma sala? Como eu vou fazer para adaptar a minha aula à necessidade de cada um deles? Esse talvez seja o grande problema, fazer adaptações. Não sei quanto a vocês, mas para mim, essa questão de fazer adaptações, essa palavra fazer adaptação, material adaptado, soa de forma um tanto negativa. Imagina a seguinte situação. Você vai buscar seu filho ou sua filha na escola. E aí a professora diz, olha, hoje nós compramos um presentinho para cada aluno. Para os meninos, nós compramos um carrinho. Para as meninas, uma boneca. Mas para o seu filho, nós pegamos aqui uma caixinha, umas folhas de papel, aí nós fizemos aqui algumas adaptações e transformamos num carrinho para ele. Como você se sentiria? Então, se me permite uma sugestão, em vez de pensar em como adaptar material, como adaptar a sua aula, pense em como incluir o estudante surdo, como incluir o cego, como incluir o autista, e assim por diante. Então é isso, vamos fazer aqui um breve resumo do que consideramos nessa palestra. Nós vimos que o nosso cérebro está sempre procurando associar um conceito a uma imagem, e que por isso nós precisamos ser professores visuais. E o que é um professor visual? Nós vimos que o professor visual é o professor que entende no sentido de reconhecer os efeitos da estimulação visual no cérebro, que utiliza e explora imagens como veículo de conhecimento e como meio de compreensão. Vimos também que é importante ser professores visuais porque as imagens têm um impacto extremamente positivo em ambos os hemisférios do nosso cérebro e contribui significativamente para a aprendizagem. Vimos também que não basta usar recursos visuais, precisamos utilizá-los de forma coerente, escolher bem as imagens, os vídeos, os mapas conceituais, etc. Vimos alguns exemplos de recursos visuais, lembra? Fotos, desenhos, flashcards, fluxograma, pictogramas, vídeos, mapas mentais e assim por diante. Também nós comentamos que esses recursos visuais são importantes porque eles deixam as ideias mais claras, reforçam a compreensão e integram novos conhecimentos. Depois de exemplificar atividades que podem ser desenvolvidas em alguns componentes curriculares, nós vimos recortes de artigos, projetos, pesquisas, estudos que atestam que os recursos visuais produzem melhores resultados de ensino de estudantes com transtorno ou deficiências. E por último, vimos que em vez de meramente adaptar ou fazer gambiarra com os materiais e entregar a esses estudantes, vamos preparar nossas aulas pensando em como incluir os estudantes com deficiências, independente, né, de qual seja a sua deficiência, ou, aliás, independente de se são deficientes ou não, se têm transtornos ou não. E lembre-se, a tecnologia não é uma moda passageira. Passageiros somos nós, né? Quando menos percebermos, já estamos aí nos aposentando e sendo substituído por uma nova geração
de professores. Bem, então é isso. Obrigado a todos pela atenção, espero ter contribuído.